Glória a Deus. Irmãos, nesse momento eu quero compartilhar a outra parte da mensagem que eu quero pregar para você nessa noite. E o tema que eu dei para essa parte é a edificação do Espírito nas nossas vidas. Amém? 1 Pedro capítulo 2, verso 5, a palavra diz o seguinte: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Agora olha aqui para mim, para você me acompanhar e entender o que eu quero falar com você agora nesse momento. Todos nós somos pedras que seremos trabalhadas pelo Espírito para ser edificada no edifício que o Senhor está construindo. Isso é uma realidade. O propósito de Deus é uma edificação, é uma construção. Deus não quer apenas um ajuntamento de pedras, Deus quer uma edificação. São coisas completamente distintas. Nós podemos ter em um culto jovem, em um evento jovem, um monte de ajuntamento de pedras, mas não ter uma edificação acontecendo. Deus não deseja ajuntamento, Deus deseja edificação. E eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro para você. Quando você vai numa loja de material de construção, naquela loja de material de construção, tem todo o potencial para existir uma edificação, mas não existe. Por que não existe? Porque os materiais estão tudo separado. Você vai numa loja de material, você tem ferro, você tem areia, você tem cimento, você tem tijolo, você tem bloco, você tem pedra, tem um monte de coisa espalhada. Tem potencial para ser uma edificação, mas não é. Aqui, nesse ambiente, nós temos uma edificação. Porque você vê aqui, você sabe que nessas paredes, pode ser tijolo, pode ser bloco que tem aqui, você sabe que tem areia, você sabe que tem cimento, você sabe que alguma coisa foi feita ali, mas você sabe que está ali pronta, está feito, não está separado. Você sabe qual é o motivo? Porque tem muito jovem adolescente que não consegue permanecer no nosso meio, porque ele nunca foi edificado. Vou repetir isso para você. Tem muito jovem adolescente que não consegue ficar no nosso meio, porque ele nunca foi edificado. Quando você vai numa loja de material de construção, eu posso ver um saco de cimento e eu posso levar aquele saco de cimento embora. Por quê? Não está edificado. Agora, tenta tirar um saco de cimento aqui dessa parede, você não vai conseguir. Por quê? Está edificado, não tem como sair daqui. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Deus não deseja um ajuntamento de pedras. Deus deseja uma edificação, um edifício sólido. Alguém diga amém por isso. Então, para que isso aconteça, nós precisamos ser exposto à obra que o Espírito está fazendo na nossa vida. E essa obra, irmãos, acredite em mim, ela vai durar a nossa vida inteira. Enquanto você estiver aqui na terra, o Espírito está trabalhando na sua vida. Porque na hora que você estiver pronto, Ele te leva. No momento que você estiver pronto, você vai embora. Mas enquanto você não está pronto, você ainda está aqui, Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Olha o que a Bíblia diz, Filipenses 1,6. Estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha o que a Bíblia diz. Paulo está falando, eu estou convencido. Tem uma obra que ele começou, mas não vai ser uma obra inacabada não, irmão. Ele vai completar a obra. Ele está trabalhando no Espírito. A obra foi iniciada. Mas tem algo que pode estar impedindo o trabalho do Espírito. Vou falar outra coisa forte para você. Sabe qual é a coisa que mais impede o trabalho do Espírito na nossa vida? Não é o diabo, somos nós mesmos. Porque às vezes nós atrapalhamos o que Deus está fazendo na nossa vida. Como que nós atrapalhamos o que Deus está fazendo na nossa vida? Porque às vezes nós não sabemos lidar com a forma que o Senhor está trabalhando, com a maneira. Nós temos um modo, um jeito de pensar, mas Deus,
ele não é refém do nosso modo, da nossa vontade. A Bíblia diz que o plano e o propósito dele é infinitamente maior do que os nossos. Diga amém por isso. Amém, irmãos? Então, às vezes, nós mesmos estamos atrapalhando o que Deus está fazendo. Olha, Romanos capítulo 8, verso 28, um versículo muito conhecido, diz o seguinte: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Irmãos, eu não acredito que Deus envie coisas ruins para a nossa vida. Deus é bom. Quantos você acreditam que Deus é bom? Mas é inevitável que enquanto nós estivermos aqui nessa terra, coisas ruins podem acontecer na nossa vida. Jesus, ele nunca nos enganou, ele falou: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o que nós precisamos entender, Deus não envia coisas ruins, mas quando coisas ruins acontecem na nossa vida, Ele faz com que até essas coisas ruins cooperem para o nosso bem. É isso que o Romanos está falando. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, mas como isso é possível? Vou mencionar de novo a história de José. Se os irmãos de José não tivessem sentido o ciúme dele, ele não teria sido vendido para o Egito. Se ele não tivesse sido vendido para o Egito, ele não ia estar na casa de Potifar. Se ele não tivesse na casa de Potifar, a mulher de Potifar não tinha dado em cima dele. Se ela não tivesse dado em cima dele, ele não teria parado na cadeia. Se ele não tivesse parado na cadeia, ele não tinha interpretado o sonho do copeiro de Faraó. Se ele não tivesse interpretado o sonho, ele não ia ter junto com o Faraó, porque ia ter que interpretar o dele também. Ele não ia se tornar governador do Egito. Tudo aconteceu ruim, mas sabe o que no final? Cooperou para o bem da vida de José. José entendeu isso. Quando os irmãos vão comprar comida com ele, José se revela, os irmãos ficam desesperados. Agora ele é governador, ele vai matar a gente vendeu ele. Sabe qual é a resposta de José para os seus irmãos? Não foram vocês que me trouxeram para cá, foi Deus que me trouxe para cá para salvar toda a humanidade da fome. O mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou esse mal em bem. Ou seja, todas as coisas cooperou para o bem da minha vida. Diga amém por isso. Irmãos, acredite, Deus vai fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem. E eu quero falar hoje com você os meios, ou alguns deles, que Deus usa para trabalhar na minha e na sua vida. Então eu quero falar 4 com você. O primeiro deles, o Espírito trabalha edificando a nossa vida por meio do novo nascimento e a transformação da nossa mente. Você sabe, irmãos, a gente vive hoje em um mundo do politicamente correto. O que é o mundo do politicamente correto? Hoje você não pode mais repreender mais ninguém. É pregado, é anunciado que você tem que aceitar as pessoas como elas são. É isso que o mundo prega. É o politicamente, aceite as pessoas como elas são. Você sabe qual é o problema? O problema é que às vezes essa mesma mentalidade entra para dentro do ambiente da igreja. Então, tem muitas igrejas que tem, ou igrejas são pregadas, ou pessoas falam uma frase que não condiz com o evangelho. E eu quero que você preste atenção no que eu vou te falar. Tem muita gente que fala assim, vem porque Deus te aceita do jeito que você é. Quantos aqui já ouviram isso em algum momento? Lá no Rio é o que mais é falar. Vem porque Deus te aceita do jeito que você é. Olha aqui para mim, vou te falar algo forte. Deus não te aceita do jeito que você é. Deus te recebe do jeito que você é. Você pode estar do jeito que tiver, Ele está de braços abertos para te receber, mas Ele te ama tanto, que Ele vai trabalhar na sua vida e vai te transformar e não vai te deixar do jeito que você está. Se Deus te aceitasse do jeito que você é, não teria necessidade do novo nascimento, não teria necessidade de salvação, não teria necessidade de Cristo ir para a cruz, porque Ele já te aceita do jeito que você é. Mas por que Cristo fez? Para mudar você, para te salvar, para te transformar. Alguém diga amém por isso. Então Deus te recebe, mas Ele te transforma. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz: assim que
se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Olha o sinal. Tudo aquilo que você era antes foi deixado para trás. Não presta mais, não importa mais. Agora daqui em diante tudo é novo na sua vida. Daqui em diante é um novo começo, é uma nova natureza. Por que é tão difícil? Às vezes tem alguns líderes que falam para mim, pastor, mas fulano aqui, aquele adolescente ali não quer nada. A gente faz evento, a gente faz um monte de coisa, não quer se envolver. E a minha resposta é sempre a mesma. Sabe por que não quer? Porque ainda não teve a experiência do novo nascimento. Não teve a experiência que nós tivemos. No dia que tiver a experiência que nós tivemos, você não precisa ficar chamando para vir não. Tem prazer em estar aqui. Você não precisa ficar chamando para fazer alguma coisa. Tem prazer. Irmão, pelo amor de Deus, levanta a sua mão, comece a adorar, fecha os olhos. Você não precisa. Quem nasceu de novo tem prazer. Isso flui naturalmente da vida da pessoa. Irmãos, você pode pegar um porco, um animal porco. Você pode dar banho no porco. Esses dias eu estava lá no Rio de Janeiro, na Barra, dentro de um condomínio. Tinha uma mulher que estava passeando com um porco gigante, em uma coleira como se fosse um cachorro, com um lacinho assim na orelha. Eu falei, cara, você pode pegar um porco, dar banho no porco, botar a melhor roupa de grife no porco, botar perfume da Calvin Klein. Você pode ensinar o porco a comer de garfo e faca. Você pode ensinar o porco a falar. Mas no final das contas ele vai continuar sendo um porco. Na hora que vê uma lama, a natureza dele vai gritar e ele vai sair correndo para se jogar na lama. Porque isso faz parte da natureza do porco. Qual é a única forma do porco não correr mais para a lama? É se de alguma maneira sobrenatural esse porco morrer e ele ressuscitar como um homem. Agora a natureza foi mudada. O homem, ele até se suja, mas quando ele vê uma lama, ele não sai correndo para se jogar na lama. E quando ele se suja, ele fica angustiado e quer logo tomar banho para se limpar. É assim ou não é assim, irmão? Eu espero que seja assim com você. Eu espero que você tenha essa prática na sua vida. Amém, irmãos? Então por quê? Porque a natureza agora é diferente. Então tem muitas igrejas que estão desesperadas tentando entreter os jovens, os adolescentes, fazendo programa, fazendo atividade, porque a gente não pode deixar eles irem para o mundo, porque se não tiver atividade eles vão para o mundo. Sabe o que é isso? Está dando banho em porco. Está tentando prender sem aquilo que é o essencial. Prega o evangelho, prega o novo nascimento, pega experiências com o Senhor. Se eles nascerem de novo, você não precisa ficar mais concorrendo com o mundo. Eles sabem, a natureza deles clama pelo Senhor. Eles desejam a presença. Então depois que você nasce de novo, o próximo passo é o quê? A mudança de mentalidade. Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mundo tem uma mentalidade sólida, o modo de pensar, de agir, de responder. Eles têm padrões definidos a respeito de um monte de coisa. O mundo pensa a respeito de casamento algo, nós pensamos algo completamente diferente. O mundo pensa a respeito de honra aos pais de uma maneira, nós pensamos de maneira completamente diferente. O mundo pensa a respeito de dinheiro de uma forma, nós pensamos de maneira completamente diferente. Sobre saúde, sobre ministério, sobre igreja, literalmente nós vivemos na contramão do mundo, porque nós tivemos a nossa mente transformada à luz da palavra. Então tem gente que está o tempo inteiro querendo tratar com o posicionamento, com a atitude das pessoas. Irmãos, a sua atitude é só um fruto da sua crença. Se você crê de maneira errada, você se comporta de maneira errada. Se você crê de maneira certa, você se comporta de maneira certa. A Bíblia diz: o trabalho do Senhor é mudar a sua nova natureza, mudar a sua natureza velha, caída, por uma nova natureza, mas também transformar a sua maneira de pensar. Essa é a primeira etapa. Deus trabalha pelo novo nascimento e pela transformação da mente. Quantos podem dizer amém por isso?
Segunda coisa, o Espírito, ele trabalha edificando a nossa vida por meio das pressões e das circunstâncias. Eu não sei se você sabe, mas o carvão e o diamante, ele tem basicamente a mesma natureza química. Ambos são formados principalmente por carbono. Mas o que diferencia um carvão de um diamante não é só o tempo. São 3 coisas básicas: pressão, temperatura e profundidade. Então, assim, nós precisamos entender que uma das formas do Espírito Santo trabalhar na minha e na sua vida, na edificação, é através das pressões que vêm sobre a nossa vida. Irmãos, eu já li várias vezes um livro, e eu até indico você a ler, muito bom. O título do livro é Você Pede Poder e Deus Concede Pressão. Esse é o título do livro. Irmãos, eu já li milhares de vezes esse livro, várias vezes, muito bom, porque tem muita gente que clama, ora e pede poder, mas Deus envia poder, mas antes Ele trabalha por meio das pressões que vêm sobre a nossa vida. Então assim, qualquer tipo de alimento, uma vez eu estava no mercado com a minha esposa fazendo compras, e ela que escolhe as coisas de casa, eu estou lá para ajudar. Eu só tenho 2 trabalhos no mercado: empurrar o carrinho e pagar a conta no final. São as minhas 2 funções do mercado. E um dia a gente está lá no mercado, e aí ela foi escolher feijão. E aí ela escolheu um feijão lá aleatório. E aí eu falei, mas por que tu está escolhendo esse feijão? Ela falou, Rafael, que no final mesmo das contas, não interessa qual tipo de feijão que você vai pegar. O interesse é quanto tempo que ele vai ficar na panela de pressão. Ele pode ser o pior feijão, se você deixar na temperatura certa, no tempo certo, na pressão certa, ele vai ficar mole, então como qualquer um. Você vai, olha, acredite no que eu estou falando, você vai comer e você nem vai saber qual é a marca do feijão que você está comendo. Qualquer tipo de alimento, por mais duro que for, sendo submetido à temperatura certa, à pressão certa, ele vai amolecer, e ele vai ficar uma delícia. Por que eu estou te falando isso? Irmão, eu não sou Ana Maria Braga, não sou ninguém do MasterChef, eu não quero te dar dicas culinárias. Eu estou te falando que tem muita gente que não amadurece, não cresce, não rompe, porque na hora que a vida está começando a dar pressão, ele arranca a tampa da panela. O feijão pode ser o melhor. Se na hora que tiver pressão, tu tira a tampa da panela, já era, vai continuar duro. Vai continuar duro. Então, irmão, pelo amor de Deus, quando a vida começar a te pressionar, não tira a tampa da panela. Entenda que Deus está usando a pressão para amadurecer você. Deus está usando a pressão para te moldar. Tem gente que está numa igreja, aí começa a dar pressão na igreja. Qual é a pressão? Pressão às vezes do problema, teve alguma coisa que aconteceu, alguma chateação, aí o irmão fica chateado, o que faz? Vai embora da igreja. Sabe o que é isso? Está tirando a tampa da panela. Nunca vai amadurecer, nunca vai edificar a sua vida. Tem gente que começa um relacionamento, aí o relacionamento começa a dar problema, começa a ser confrontado, aí começa a dar pressão, aí tira a tampa da panela, nunca vai amadurecer. Tem gente que entra na faculdade, está fazendo um curso, aí o curso começa a ficar difícil, sabe o que é isso? Pressão, muita coisa na cabeça, é muita pressão, você tem que dar uma resposta, e tem não sei o que, tira a tampa da panela. Tem gente que está andando e nunca está saindo do lugar, porque está tirando a tampa da panela. Fala para a pessoa que está do seu lado, não tire a tampa da panela da sua vida. Aleluia. Irmãos, Tiago vai falar algo que é muito difícil às vezes nós entendemos quando nós estamos passando por uma situação. Tiago capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a provação da fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Olha o que Tiago fala. Na hora que você passar por pressão, fica feliz. Irmão, seja honesto. Quem fica feliz na hora que vê uma pressão, uma circunstância contrária na sua vida? Você está andando, precisa pagar uma conta. Você que é um pouco mais velho, já tem conta aí para pagar. Você precisa pagar uma conta. Você
Você fala, oh, aleluia. Olha, você não sabe, eu vou contar um testemunho. Que testemunho? Eu tenho uma conta para pagar. E sabe qual é o melhor? Eu não tenho dinheiro para pagar essa conta. Tiago está falando, sabe o que é isso? Pressão. Fica feliz quando você estiver passando por uma pressão. Como, pastor? Porque a pressão é um sinal que Deus está amadurecendo você. Você vai sair da pressão muito mais amadurecido. Romanos 5:3, olha. Mas não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Cada pressão que nós passamos, nós saímos dela mais amadurecidos, mais edificados. Acredite, você é quem você é, porque você permaneceu nos momentos de dificuldade da sua vida. Se tem coisa que você ainda não experimentou na sua vida, é porque quando teve pressão, você fugiu da pressão. E acredite, a graça do Senhor é tão boa na nossa vida, que Ele sempre vai nos dar uma oportunidade de passar pelo mesmo teste. Se reprovou no teste, sabe o que Ele vai fazer? Eu te amo tanto, que eu vou deixar acontecer de novo na sua vida. Agora tu vai passar. É pressão de novo, novamente, nas nossas vidas. É por isso que a gente não pode fugir. Pressão de doença, pressão financeira, pressão de portas fechadas, pressão para dar resultado, para dar uma resposta. Tudo é pressão, pressão, pressão o tempo inteiro. Tem alguns irmãos que fogem da pressão. Aqui vocês também têm células, né? E lá a gente fala, irmão, vamos desafiar você a ser líder em treinamento, uma multiplicação. Pelo amor de Deus, pastor, me coloca para fazer qualquer coisa, mas não me envolve com liderança. Sabe o que é isso? Tirando a tampa da panela, não vai amadurecer, não vai, tem pressão. Irmão, se é solteiro, tem a pressão de solteiro. Você começa a relacionar, a pressão vai aumentar, tem a pressão do relacionamento. Você casa, tem a pressão de sustentar. Eu liderando os jovens esse tempo todo, qual é a menor crise antes de casar dos homens? Será que eu vou dar conta de sustentar uma casa? Será que eu vou dar conta de sustentar uma família? Sabe o que é isso? Pressão, pressão. Acredite, você vai crescer, você vai amadurecer. Deus vai levar você a desfrutar de coisas maiores ainda. Diga amém por isso. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 diz: por isso não desanimamos, embora o nosso corpo exterior estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento leve e momentâneo estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. A Bíblia está falando, para cada tribulação, para cada momento de pressão, que é momentâneo, tem um peso de glória que vai ser liberado sobre a sua vida. A vida cristã é como uma escada de caracol. Constantemente, nós estamos enfrentando o mesmo desafio, na mesma área, só que agora, em um nível a mais, em um andar a mais. Quantos estão entendendo aquilo que eu estou falando? 1 Pedro capítulo 5, verso 10 diz: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará e os confirmará, e os fortalecerá, e os porá sobre firmes alicerces. Irmãos, você se tornará alguém muito mais perseverante, alguém muito mais íntegro, com caráter aprovado e amadurecido, depois de passar por pressão. Então Deus usa o novo nascimento, mudança de mentalidade, Deus usa a pressão para trabalhar nas nossas vidas. Mas a terceira coisa que Deus usa para trabalhar nas nossas vidas, Ele trabalha através dos nossos relacionamentos com as pessoas. E eu quero te falar rápido de 3 tipos de pessoas que Deus usa para trabalhar na nossa vida. O primeiro delas é o difícil. Aqui em Viçosa não tem gente assim, mas no Rio de Janeiro, nossa, irmão, mas tem gente que dá trabalho demais. Tem gente assim que é difícil de conviver. Tem gente que literalmente é lixa na nossa vida, nos moldando. Lá a gente que é carioca fala o chatão. Aqui não tem crente chatão não, mas tem. Sabe qual é o chatão? Chatão que reclama de tudo. Nada tá bom. Se tem muito evento na igreja, ele reclama. Se não tem evento nenhum na igreja, ele reclama. Já viu gente assim? Aqui não tem. Vocês só ouviram falar de gente assim, mas vocês nunca conviveram com gente assim. Tem gente que é chato,
Tem gente que testa a sua paciência. Tem gente que faz você ser longânimo. Tem gente que faz você literalmente morrer todos os dias para você. Olha o que a Bíblia diz, Provérbios 27, 17. Assim como um ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Tem gente que é colocada na nossa vida para afiar a nossa vida. Sabe qual é o problema do chatão? O problema do chatão é que às vezes a gente acha que ele é o problema. Mas Deus usa o chatão para tratar coisas na nossa vida. Acredite. Da mesma maneira que alguém é chatão na sua vida, você não é florzinha de Jesus não, bebê. Você é chatão na vida de alguém também. Da mesma maneira que você suporta alguém, alguém também tem que nos suportar. Então Deus usa esse relacionamento para tratar conosco. Segundo tipo de pessoa que Deus usa no relacionamento, os que nos confrontam. Irmão, todos nós deveríamos ter pessoas que falam na nossa vida. Você deveria ter pessoas que confrontam você, que falam, que sabe que tem gente que só gosta de andar do lado de quem dá tapinha nas costas, de quem só sorri. Você tem alguém que quando você erra, aponta o dedo para falar, você está errado. A sua postura não condiz com a identidade que você tem. Não condiz com o filho, você precisa mudar isso. Você precisa ter mais paciência, você precisa ser mais longânimo. Esse caminho que você está indo não é um caminho bom. Você tem gente que fala assim na sua vida, porque Deus levanta essas pessoas para tratar com a gente. Quantos estão entendendo aquilo que eu estou falando? Sabe, teve um dia que Davi errou. Ele adulterou, dormiu com a mulher do cara que não era para ele dormir. Não era a mulher dele. E ele fez de tudo, a mulher engravidou, ele mandou matar o cara, assim, uma novela estava acontecendo na vida de Davi. Só que Davi não tinha entendido a gravidade daquilo que ele tinha feito. Chega o profeta Natan, vai falar com ele e conversa, Davi, deixa eu te contar uma história. Tinha um homem, que ele era muito rico, tinha um monte de ovelhas, muitas ovelhas. Tinha dinheiro, tinha recurso. E chegou uns amigos dele para jantar na casa dele. Ele foi no seu vizinho, o vizinho tinha uma ovelha só. Ele pegou a ovelha do vizinho, matou a ovelha do vizinho e ofereceu como um jantar para aqueles amigos. O que você acha desse homem? Davi ficou irado e falou assim, esse homem merece a morte. Sabe que nós somos muito rápidos para julgar os outros, né? Esse homem merece a morte. O profeta Natan olha para ele e falou assim, esse homem é você. Você que era rico, cheio de recursos, cheio de mulheres, você foi dormir com a única mulher que o outro cara tinha. Você está errado. Ali Davi caiu em si e começou a ter um arrependimento genuíno daquilo que estava acontecendo na vida dele. Nós precisamos de gente que fale na nossa vida, gente que nos confronte, gente que fala, você está errado. Quantos estão entendendo aquilo que eu estou falando? Porque Deus usa a gente assim. E por último, o último tipo de pessoa é aquele que nos ensina. Irmãos, tudo que você precisa, eu não conheço a história dessa igreja, é a primeira vez que eu estou vindo aqui, mas acredite no que eu estou falando. Tudo o que você precisa para a sua vida, Deus já colocou disponível para você nesse ministério. Você sabe que Deus, eu tive um pai presente, meu pai foi casado com a minha mãe por 25 anos, mas meu pai nunca foi exemplo para mim em muitas coisas. Mas meu pai nunca foi exemplo de como ser um bom marido. Meu pai nunca foi um exemplo de como ser um bom pai. Ele nunca falou que me amava, nem eu, nem meu irmão, nunca abraçou, sempre foi muito frio. Então eu não tive exemplo dessas coisas na minha vida. Mas desde os 12 anos de idade eu estou envolvido na vida da igreja. Sabe aonde eu aprendi a ser um marido? Olhando os homens, como eles tratavam as suas esposas dentro da igreja. Sabe como eu aprendi a ser pai? Observando como os pais, os homens de Deus, criavam os seus filhos dentro da vida da igreja. Por isso que eu estou te falando, você precisa entender que Deus vai usar pessoas nesse ministério para abençoarem muitas áreas da sua vida. São os irmãos que Deus vai levantar para te ensinar coisas. Eclesiastes capítulo 4, verso 9 diz, é melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Mas se cair sem ter quem o ajude, está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas se deitarem juntas, aquecerão uma a outra. Mas como fazer para se aquecer sozinha?
Sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida, mas duas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois a corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Irmãos, você precisa de pessoas, e Deus já colocou do seu lado, que vão abençoar você e vão te ajudar a crescer em áreas que você ainda não experimentou na sua vida. A maioria de vocês, acredito eu, que ainda é solteiro, você não casou. Sabe como é que você vai aprender a respeito de casamento? Se você não tem um exemplo bom dentro de casa, aqui dentro da vida da igreja. Aqui tem casamentos fortes e abençoados. E essa unção de casamento vai alcançar a sua vida também. Vai abençoar a sua vida também. Quantos podem dizer amém por isso? E por último, eu quero encerrar porque eu quero gastar mais tempo falando a respeito disso agora. O Espírito, ele trabalha edificando a nossa vida por meio das nossas fraquezas. Fala para a pessoa que está do seu lado. O Espírito vai trabalhar na sua vida por meio da sua fraqueza. Agora toda atenção é pouca para o que eu vou falar. Às vezes, o fundo do poço é o lugar mais perto do céu que você imagina. O filho pródigo, ele só caiu em si que a casa do pai era o melhor lugar da vida dele, quando ele estava cuidando de porcos, com fome, desejando comer a lavagem daquele porco. Quando ele estava no fundo do poço, ele falou assim: por que eu saí da casa do meu pai? Até os servos lá têm comida, e eu estou aqui passando fome. Sabe que, às vezes, Pedro, ele precisa cair, negar Jesus, para se tornar o líder da igreja. Às vezes ele precisa ter a experiência de se enxergar como ele é, nas suas fraquezas, para ele receber graça na sua vida. Sabe, eu ouvi uma informação, e eu não sei dizer se ela é verdadeira, porque eu não sou médico, mas eu ouvi, eu acho que ela faz sentido. Se alguém estuda medicina aqui depois, você me diz se eu estou errado ou não. Mas a informação dizia que quando você quebra um osso, um braço, depois que ele melhora, depois que ele é restaurado, ele se torna mais forte do que o outro que não quebrou. Por que eu estou te contando isso? A Bíblia diz que o poder e a graça só flui aonde tem fraqueza. Então, no local aonde que teve a fraqueza, aonde quebrou, agora é o local aonde é mais fortalecido, aonde é mais edificado, aonde é mais suprido, aonde recebeu poder. Então, se é verdade que a graça se manifesta nas nossas fraquezas, eu e você deveríamos estar muito consciente de quais são as nossas fraquezas. Aonde estão as nossas fraquezas? Para poder experimentar de poder de Deus naquela fraqueza. Então sabe por que às vezes nós não vemos mais graça fluindo na nossa vida? É porque às vezes nós estamos cegos. Nós não enxergamos com clareza as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Então hoje nós vivemos numa geração que a maioria das pessoas, principalmente na internet, não quer mostrar fraqueza, não quer mostrar vulnerabilidade. Eles pregam que você tem que ser forte, que você tem que ser convicto, que você tem que ser posicionado. É um monte de coisa. Ninguém quer demonstrar fraqueza. Ninguém quer falar de vulnerabilidade. É claro, irmão, que eu não estou falando para você que você deve gravar uma história daqui a pouco, quando terminar a conferência, chorando e falando assim: irmão, ó, estou contando para todo mundo. Não é isso que eu estou falando. Você não tem que contar suas fraquezas para os homens, mas você precisa colocar todas as suas fraquezas diante de Deus. Às vezes nós não desfrutamos de poder na nossa vida, porque nós não enxergamos o ponto chave. Talvez aquilo que nós mais tentamos esconder, aquilo que você morre de medo que alguém descubra da sua vida, é o ponto de virada da sua história. Porque Deus é nessa área que Ele quer manifestar poder, é nessa área que Ele quer manifestar graça. Porque Deus usa a sua e a minha vergonha, a nossa fraqueza, para mudar o rumo da nossa história.
Olha, vou ler com você, 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Diz o seguinte: mas Paulo estava orando, Paulo tinha um espinho na carne, uma fraqueza, e ele orou a Deus para que Deus retirasse essa fraqueza da vida dele. E aí ele continua aqui: mas ele me respondeu: a minha graça é tudo que você precisa, pois o poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, com os insultos, com os sofrimentos, as perseguições, as dificuldades, pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Olha o que Paulo está falando. Irmão, eu me alegro com a minha fraqueza, porque quando eu perco toda a minha força, eu estou pronto e preparado para experimentar do maior poder que existe na face da terra e no universo. O poder da graça do Senhor na minha vida. Só tem poder aonde existe fraqueza. Então talvez a sua fraqueza é o seu temperamento. Você não consegue aguentar desaforo. Você não consegue ouvir muita coisa. Você é alguém explosivo. Se é alguém que não pode ouvir que alguém falou mal de você, você já, a carne já começa a gritar. Você já quer dar uma resposta, você já quer fazer alguma coisa. Talvez a sua fraqueza é o seu temperamento. Talvez tem gente que fala assim: não, pastor, eu me seguro. A pessoa fala mal de mim, eu fico, mas eu engulo, eu aguento. Irmão, se você é desse, eu não quero estar perto de você no dia que você explodir. Porque no dia que você explodir, vai ser estilhaço para tudo quanto é lugar. Não é esse tipo de poder que Deus tem para você. Não é um poder que vai consumir você. Talvez o problema, a sua fraqueza é a timidez. Você não consegue falar: pastor, não dá. Já tentei, mas eu não consigo me envolver nas coisas porque eu sou tímido. Eu não consigo conversar com ninguém, eu não consigo abordar ninguém, assim, eu morro de medo. Talvez a sua fraqueza seja um vício de pornografia, talvez a sua fraqueza seja um pecado sexual. Não importa qual seja a sua fraqueza, existe poder e graça para ser manifestado exatamente nessa área da sua fraqueza. Porque se alguém é forte, ele já está cheio, mas se alguém é fraco, Deus enche ele de poder. Então assim, enquanto você acha, olha para mim, enquanto você acha que dá conta, você não precisa de Deus. Mas na hora que você abre a boca e fala assim: Senhor, eu não consigo, eu não aguento, você vai ver um poder sobrenatural se manifestando naquela área ali na sua vida. Tem gente que fala, já tentou se mudar fazendo um monte de coisa. Pastor, eu já tentei me livrar disso, não dou conta. Já tentei fazer isso, já fazer. Sabe por que não consegue e não vai se mudar? Porque está tentando na força do seu braço. A única forma de você ser liberto disso, a única forma de você crescer nessa área é quando você desiste de tentar. Fala assim: Senhor, me socorre, me ajuda, me transforma, faz alguma coisa, porque eu não dou conta de fazer isso. Na hora que você clama para o céu, por socorro, você vai ver poder e graça se manifestando naquela área na sua vida. Irmãos, talvez você nunca imaginou que você ia chegar nessa conferência e ouvir que a melhor coisa da sua vida é você reconhecer que é fraco. Tem gente que está o tempo inteiro tentando esconder a sua fraqueza. Irmão, você não vai ouvir isso em nenhuma palestra de coach lá fora, nenhuma palestra motivacional. Você nunca vai ouvir falar sobre isso. Por quê? Isso não é o Evangelho. O Evangelho é diferente disso. E não é uma questão de estar certo ou estar errado. Uma questão que a lógica do Evangelho é uma lógica completamente diferente da lógica do mundo. Preste atenção nesse versículo. 1 Coríntios capítulo 1, verso 27. Diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera louca para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo,
tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Deus não escolheu os melhores, Deus não escolheu os mais capacitados, Deus não escolheu os mais valorizados pelo mundo, muito pelo contrário. Deus escolheu os fracos, os incapazes, os improváveis. Irmãos, eu não tenho tempo de te explicar, mas quando, naquela época de Jesus, quando um menino judeu, ele tinha uma profissão, isso significava que ele já tinha tentado fazer parte de uma escola chamada de Talmud. O sonho de todo judeu era se tornar um mestre, um rabino. Mas quando ele falhava, quando ele não conseguia, quando ele não estava entre os melhores, ele era descartado e ele ia ter uma profissão como uma profissão qualquer. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Aonde Jesus foi para escolher os seus discípulos? No meio dos grandes, dos famosos, dos melhores, ou no meio dos improváveis? Quando Jesus chega e vai chamar discípulo que está pescando, isso é significado que ele não era o mais capacitado. Quando Jesus vai chamar os discípulos e ele está consertando rede, isso mostra que ele não estava entre os melhores, os mais inteligentes. Mas Jesus vai atrás dos fracos, dos incapazes, para que no final toda a glória seja dada a Ele. Toda a glória seja dada a Ele. Então, preste atenção em algo que eu vou te dizer. Quando nós somos fracos diante de Deus, Ele vai nos fazer forte diante dos homens. Mas quando nós somos fortes diante de Deus, nós não conseguimos ser fortes diante dos homens. Por quê? Não vai ter manifestação de graça, não vai ter manifestação de poder. Então, tem gente que está o tempo inteiro tentando esconder as suas fraquezas, está querendo mostrar a sua melhor versão, mas, você sabe, não vai ter graça, não vai ter poder na sua vida, porque nós precisamos reconhecer. Romanos capítulo 8, verso 26, diz: assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar nas nossas fraquezas, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Irmãos, não tente mudar a sua fraqueza, não tente forçar para ser transformado na força do seu braço. Seja sincero com Deus, admita cada ponto de fraqueza na sua vida. Irmãos, admitir que é fofoqueiro não muda a sua identidade. Admitir que é explosivo não muda a sua identidade. Admitir que é escravo da pornografia não muda a sua identidade. Você continua sendo um filho de Deus amado e justificado pelo Senhor. Diga amém por isso. Mas você sabe, nós precisamos admitir diante de Deus as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades. Porque quando nós não admitimos, nós estamos dizendo: nessa área eu não preciso da tua graça na minha vida. Dessa área eu não preciso que o Senhor trabalhe na minha vida. Então sabe qual é o nosso maior problema? Não é, mais do que a gente imagina, não é ter clareza que nós somos fracos, é ser forte demais. Às vezes nós temos uma grande dificuldade de admitir que nós temos fraqueza na nossa vida. Muita dificuldade. Sabe, eu tive uma experiência com Deus em algum momento da minha vida, e essa experiência me marcou. Tinha algo na minha vida que eu queria romper, que eu queria vencer, mas eu tentava sempre na força do meu braço, e eu nunca conseguia romper, nunca conseguia avançar. E teve um dia que eu entrei numa crise. Eu falei: Senhor, não dá. Como que pode o Senhor ter escolhido alguém como eu? Olha a minha fraqueza, olha o meu erro, olha a minha falha. Constantemente eu não consigo mudar. Estão passando o tempo, meses, e eu não consigo largar isso, eu não consigo mudar. Toda vez que acontece essa situação, a minha resposta é sempre a mesma. Irmãos, eu senti o
Espírito falando comigo de maneira clara. Ele falou assim: os seus dias, a sua vida, eu já vi antes mesmo de você nascer. Todos eles já tinham passado diante de mim. Eu já sabia todos os seus dias. E mesmo assim, eu tinha te escolhido. Essa falha aí é só para você se enxergar quem você é na força do seu braço. Toda vez que você não depende de mim, essa é a sua realidade. Você nunca foi mudado, porque você nunca admitiu essa fraqueza na sua vida para mim. Irmão, naquele dia, eu falei: Senhor, então eu me rendo. Chega, não aguento mais. Estou me colocando diante do Senhor. Eu não consigo me mudar. Eu não consigo. Me salva nessa área. Me transforma. Sabe o que aconteceu? Eu consegui vencer naquela área. Mas não foi por causa de mim. Foi porque quando eu admiti fraqueza, a graça e o poder dele se manifestou na minha vida naquela área. E eu fui transformado dali em diante. Quando estão entendendo aquilo que eu estou falando, diga amém por isso. Porque às vezes nós achamos que o Senhor não nos entende. Não sabe o que nós estamos passando. Hebreus capítulo 4, verso 15 diz o seguinte: o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus, e ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Eu vou ler de novo esse final para você. Sempre que você clamar, você vai encontrar graça e misericórdia. Sempre que você precisar de ajuda. Não é em alguns momentos, é sempre. Sempre que você clamar, você vai ter graça e misericórdia e poder sendo liberado sobre a sua vida. Sempre que você admitir fraqueza, graça, misericórdia e poder, porque Ele te entende, Ele sabe. Só que o que nos tira de experimentar favor sobre a nossa vida, poder, graça, é o não reconhecer que nós temos fraqueza, que nós temos falha, que nós precisamos de ajuda ainda nessa área, que nós precisamos de ser tratado em alguma de certas áreas. Então, eu quero finalizar e eu quero orar por você. Pode ficar de pé no seu lugar. Eu quero falar uma coisa para você, antes de nós orarmos. Quando Saul foi ungido como rei de Israel, a Bíblia diz que ele não se sentia qualificado para ser rei sobre Israel. A Bíblia diz que quando o profeta Samuel vai ungir um rei, escolhe a tribo dele, ele se esconde, porque ele se sentia desqualificado, ele não se sentia preparado para aquela posição. Por isso que Deus escolheu ele. Só que chegou um determinado momento da vida de Saul, que ele parou de entender que ele só foi escolhido por conta da graça de Deus na sua vida. Ele começou a achar que ele que era o resultado, aquilo estava acontecendo na vida dele por conta das habilidades dele, por conta do seu reinado, por conta do seu poder. Ele parou de depender de Deus. Olha aqui para mim, no momento que ele parou de depender de Deus, ele foi reprovado. O reino foi tirado das mãos dele. Sabe, irmão, às vezes nós decaímos da graça quando nós achamos que somos fortes o suficiente para fazer qualquer coisa na nossa vida, que nós damos conta de realizar coisas na nossa vida. No dia que você faz isso, quando você tem merecimento próprio, não existe favor sobre a sua vida, não existe poder que é derramado. Poder só é derramado naqueles que reconhecem que são fracos, que não dão conta. Fala: Senhor, eu preciso do Senhor. E o que eu quero levar você a orar hoje? Eu quero desafiar você a fazer isso. Deus vai trabalhar, o Espírito está moldando, está edificando, mas uma das coisas mais importantes que Ele vai fazer é liberar poder nessa área aí que você não consegue vencer na sua vida.
nessa área aí que é a sua maior fraqueza, na sua maior debilidade, na sua maior dificuldade, naquilo que você está muito tempo tendo, é aí que você vai experimentar de favor. Mas isso só vai acontecer na hora e no momento que você reconhece que precisa de favor para essa área. E acredite, durante toda a nossa trajetória, nós vamos precisar de muito reconhecimento, de favor de Deus na nossa vida. Você e eu estou constantemente reconhecendo fraqueza diante de Deus. E eu queria fazer isso com você agora nesse momento. Eu orei por você no seu lugar, na primeira ministração, mas agora eu queria que você, que consegue enxergar que tem pontos na sua vida que você não consegue vencer sozinho. Talvez é o seu temperamento, talvez é a falta de sabedoria, talvez você não consegue administrar o seu tempo. Isso também é um problema, é uma fraqueza. Você não consegue administrar o seu dinheiro, é uma fraqueza. Talvez você não consegue honrar o seu pai e sua mãe como deveria, fraqueza. Talvez você não consegue entrar em um relacionamento e fazer com que aquele relacionamento vá adiante, porque você tem um temperamento explosivo. Eu não sei qual o problema, mas nós temos muitas fraquezas. Talvez a fraqueza seja a pornografia, talvez a fraqueza seja a vergonha, a timidez, talvez a fraqueza seja o desânimo, não sei. Todos nós temos diversas fraquezas. Eu não sei qual é a sua, mas uma coisa eu sei: se você admitir agora para o Senhor, mas você precisa fazer. Eu quero desafiar você a fazer uma oração honesta. Sabe, tem gente que até ora, mas não ora com honestidade. Fala: Senhor, toma a minha fraqueza nas suas mãos. É muito superficial. Qual é a sua fraqueza? Vou voltar do exemplo do nervoso. Eu sou nervoso. Se a sua fraqueza é isso, fala: Senhor, eu sou nervoso. Essa é a minha fraqueza. Eu não aguento. Toda hora eu explodo. Fala, seja sincero. Eu fico com raiva. Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu quero desafiar você a fazer orações honestas e sinceras agora nessa noite. Então, irmãos, eu queria desafiar você. Como eu já sou um que estou aqui. Nessa noite eu vou orar de novo, colocando as minhas fraquezas diante do Senhor, porque eu sei que quanto mais eu admito, mais poder e mais graça tem para a minha vida. Você que tem fraquezas para admitir e quer experimentar de poder e graça na sua vida, eu queria desafiar você a sair do seu lugar e vir até aqui à frente, porque nós vamos orar juntos. Eu vou orar e eu vou orar por você também. Enquanto os irmãos vão tocar, do louvor vão tocar uma canção, eu quero que você fale isso para o Senhor: Senhor, eu vou deixar o Senhor trabalhar nessa área da minha vida. Eu vou permitir o Senhor edificar a minha vida a partir de agora. Eu desisto de tentar na força do braço. Eu quero me entregar por completo para o Senhor. Então, enquanto os irmãos tocam, sem constrangimento nenhum, eu estou falando diante da presença do Senhor. Eu já estou aqui porque eu preciso reconhecer todos os dias as minhas fraquezas. Se existe alguém aqui no nosso meio, pode sair do seu lugar, vem até aqui à frente. Nós vamos orar juntos. O Senhor escolheu e reservou esse momento para tratar essa fraqueza da sua vida, para mudar, para transformar. Isso pode vir bem mais para frente, para dar espaço para os irmãos. Antes eu falar, tu cantava sobre mim. E à medida que você está aqui na frente, comece a orar agora. Comece a fazer orações sinceras diante do Senhor. Comece a colocar a sua fraqueza diante dEle. Hoje é noite já de você receber graça, poder sobre essa área da sua vida. Mas para isso você precisa admitir, para isso você precisa ser honesto, para isso você precisa ser sincero. Abra sua boca, fale isso agora, nesse momento. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, que Espalhe no seu coração. Só pra me encontrar, não posso comprar,
Ele está derramando graça, poder sobre a sua vida. É nessa área aí, é nesse local de vergonha que você vai ter dupla honra sobre a sua vida. Queria pedir a ajuda dos líderes para orar por eles, por favor. Se você é líder e está aqui no nosso meio, homem com homem, mulher com mulher, pode começar a impor as mãos e orar sobre a vida de cada irmão que está aqui nessa hora. Isso, rasgue o seu coração. Seja honesto, seja honesta. Fala: Senhor, aqui está essa área da minha vida. Eu preciso do poder de graça. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Seja fortalecido, seja fortalecida. Esse é o seu momento, não fique indiferente. O Senhor separou esse ambiente, esse local, para tratar essa área da sua vida. Tem graça para você, meu irmão.